dia, família Canção Nova! Bom dia, Brasil! Bom dia você que está além Brasil, agora sintonizando a TV Canção Nova ou a Rádio Canção Nova ou pelo YouTube, só para acompanhar o Sorrindo pra Vida. Esse programa que leva esperança, que leva alegria, que leva fé a tantos corações. Que bom ter você aí ligadinho conosco nessa manhã de quarta-feira, nesse mês de fevereiro, esse mês também abençoado. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Hoje é dia 4 de fevereiro, fui conferir aqui. Parabéns para todos os aniversariantes desse dia, para você que celebra o dom da vida. Que bom, meu irmão, minha irmã, que você está hoje louvando, bendizendo a Deus, porque esse foi o dia que Ele escolheu, para que você viesse a esse mundo, e todos nós temos uma missão, não é verdade? Uma missão especial. Hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência, dia também da missa do Clube da Evangelização, né? A Santa Missa no Santuário do Pai das Misericórdias, toda quarta-feira, pelo Clube da Evangelização. Por você que é sócio evangelizador, junto com a Canção Nova, você que assumiu conosco a missão de evangelizar, a missão de salvar almas para Deus. E que bom ter você conosco. Você que pode, vem para a missa às 8 da noite. Você que não pode, acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Bom dia para os meus irmãos que estão aqui também por trás das câmeras, a Gil na produção, o Celso, o Zé, também o Cris, que estão aqui nas câmeras, e aqueles também que estão ali no Twitter, né? Que você não vê o rostinho, mas sem eles essa programação não chegava aí na sua casa. Deus abençoe também todos que estão pela rede Canção Nova de rádio, os nossos operadores, enfim, todos que são família Canção Nova. Nós estamos unidos nessa manhã para acolher a vontade de Deus para a nossa vida. E você, principalmente, que hoje traz um coração aflito, um coração angustiado, entrega ao Senhor as suas angústias, entrega ao Senhor as suas aflições. Confia em Deus, espera em Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a palavra de Deus, esse alimento sólido para nós, para a nossa alma e a direção para o nosso dia, com certeza. Mas eu já quero acolher quem está aqui na bancada também, quem vai cantar para a gente nessa manhã. Eu sou suspeita, né? Ali na rádio, a gente já falei quanto que eu gosto da voz dela, da Ana Salles, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, minha irmã querida. Uma alegria poder estar aqui com vocês, com os meus irmãos de comunidade, com a Canção Nova, família Canção Nova, contigo, que é família conosco e está sorrindo para a vida nesta manhã. Isso mesmo, e Sapo também está aqui animado, bom dia. Não, estou sempre animado, sempre. Sapo é sempre, para mim todo dia dia é domingo, não sei quem inventou segunda-feira. É isso aí. Hoje eu vou mandar um abraço bem especial aqui para uma família lá de Manaus, Amazonas, né, aqui pertinho, né? É o Rubens Cante Araújo. Nos assiste todos os dias, ele e a sua família. Um abração aí, Rubens. Fiquei de mandar um abraço aí, não esqueci. Maravilha, um abraço aí. Recado dado, né, Recado família dado. Canção Ele Nova. vai mandar eu não sei se o Márcio gosta, né? Ele disse que ia mandar um tambaqui aí. Né? Então tem que ver se o Márcio gosta do tambaqui. Eu vou conversar com ele, depois eu te falo aí. Tá bom? Mandar aquele peixinho para nós aí. Maravilha. Delícia, não? Encomendas. Quem gosta de peixe, encomendas, né? E quero dizer também que a gente já está rezando pela sogra do Cris, o nosso cinegrafista, né? A Dona Isaura Viana, pela recuperação da saúde dela. Dona Isaura, confia no Senhor. Você que está, né, enfermo, que está nos acompanhando de um hospital, ou está em casa também doente. Acredite, né? Deus pode todas as coisas e nós já estamos rezando também por você, tá bom? Ele está aqui também. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, querida. A paz. Deus te abençoe. Amém. Você também. Bom dia para todos nós, minha gente. A hora que eu passava ali pelo Cris, ele já me pedia isso. Que nós colocássemos em oração a Dona Isaura Viana. Ela está entubada, precisa da nossa intercessão neste momento. E eu quero fazer isso não só por ela, mas é muito bom quando nesses momentos de necessidade, alguém traz e coloca em oração aquela necessidade. Porque aí nesta necessidade nós podemos contemplar também com a nossa oração todos os outros que estão passando pela mesma coisa. Nós somos uma multidão de irmãos, meus queridos, nesta manhã. Se Deus prometeu atender a oração de 2 ou 3,
Imagina a oração de centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Então eu quero apresentar a Dona Isaura, mas eu quero apresentar todas as famílias que estão com alguém internado, em situação grave, numa UTI, em coma, entubado, correndo sérios riscos. Quero colocar nesta manhã em oração aqueles que receberam um diagnóstico que não esperavam, um diagnóstico difícil. Você que está se perguntando, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E a minha família? E se eu morrer, como é que ficarão os meus? Meus queridos, na nossa vida, a palavra última é sempre de Deus. Nós precisamos ter confiança, enfrentar com coragem essas circunstâncias todas, porque tudo pode ser mudado pela oração. E ainda que uma pessoa que esteja numa situação assim tão delicada, não volte para o nosso convívio, mas parta para junto de Deus, pode ser que aconteça. Pode ser que o Senhor tenha escolhido aquele momento para acolhê-la. Ainda assim, a oração muda todas as circunstâncias, muda tudo. Porque a oração, olha, ela traz a salvação de Deus para aquela situação. Então hoje, quero convidar você a compartilhar conosco as situações delicadas que você está enfrentando para si mesmo e para suas famílias. Tá certo? E também não podemos deixar de proclamar as maravilhas de Deus. Tem muita gente que tem testemunhos a dar, e às vezes não dá porque acha que não vai ser lido, acha que o seu testemunho não é nada demais, mas não foi importante para você. O Senhor não te socorreu? Vamos publicar as maravilhas do Senhor, porque poderoso é o nosso Deus, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 ao 20, para você já colocar aí na sua Bíblia, marcar direitinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 ao 20. Já deixa separada aí essa passagem. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a ela para rezarmos com ela. Isso mesmo. Como o Márcio acabou de falar, envia seu pedido de oração, né? E dê também o seu testemunho. E ela já está aqui para acolher você com muita alegria nessa manhã. Bom dia, Valdênia. Já passa a caneca, por favor. Bom dia, Patrícia. Antes que esqueça, né? Vamos lá. Antes que esqueça, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Ah, não, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia, minha gente. Hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência. Márcio disse muito bem, nós nos confiamos ao Senhor pedindo a providência de Deus. Ao cafezinho. Ao cafezinho, Deus lhe pague. Pedindo a providência que move a nossa vida, essa mão poderosa que sustenta o universo, que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa história e que não nos desampara jamais. Respira fundo e acredita, Deus não há de te abandonar nesse momento difícil. Deus está conosco, está cuidando de nós e é isso que nos faz sorrir para a vida. Eu também sou fã da Dauana. Beijo, sua família, minha família também. Amém. Dá um abraço para o seu pai, sua mãe, família toda. Os amo, viu? Deus os abençoe. E nós já estamos juntos. A bancada tá cheia de generosidade. Deus lhe pague. Você que entendeu que a Canção Nova está nesta belíssima missão de evangelizar e não temos tempo a perder. Então, nós, com um senso de responsabilidade, eu posso até dizer, de certa forma, um senso de urgência, contamos com a sua ajuda. Esse mês de fevereiro vale sempre recordar que é um mês mais curto, temos carnaval, recesso, emendas e por aí vai, que a gente já conhece como é no Brasil, mês de fevereiro. Então, a gente conta com a sua ajuda. Por favor, no dia de hoje, ajude o Projeto Dai-me Almas, ajude-nos na missão de evangelizar. A gente conta com você. Ô, gente, tava pesado, a Patrícia viu, né? A Patrícia me ajudou, obrigada. Bastante. O peso que tava a sacola com as doações. Pensei que era esse aí. Falei, a Patrícia me ajudou. Tava pesado. Eu falei, gente, alguém tem que dar café da manhã para essas moças, porque tá difícil. Não,
Então, eu quero dizer, concluindo o raciocínio, Márcio, que estava pesado isso, que esses alguns eu esvaziei. Não quero agradecer, esse veio de João Pessoa, foi um sócio kid, gente, a fofurice, o Wallace. Olha aqui, por isso que tá com uma temática toda de criança. Ele que encheu as moedinhas, fez questão de trazer aqui para a Canção Nossa. Essas fofurices são demais. Obrigada, viu? Um beijo pro Wallace de João Pessoa, sócio Kids, mas ainda assim ajudou. O Wallace Gabriel é o nome dele. Veio também de Joinville. Aqui foi na sacolinha mesmo, gente. Eu cuidei para não rasgar, senão, né, vocês já viram. E não é assim muito raro eu derramar umas moedas por aí, né? Então, quero agradecer a Eloá de Joinville, que com muito amor e carinho também deixou a generosidade dela. A Silvana Furlan, de Itatiba, aqui no estado de São Paulo. Oi, Silvana! Seu generoso chegou até nós. E esse aqui, gente, vem uma caixinha. Eu deixei na sacolinha, me perdoe. Se abrir, inclusive, foi um trabalho da mestre de obras, Heloína, nossa irmã de comunidade, que eu tive que esvaziar. E aí a gente deu uma desmontada no telhado da casinha, viu? Então, por isso que eu deixei e mantive aqui no saquinho, mas obrigada. Foi a Iranilde Silva. Ela é aqui da cidade do estado de São Paulo, se eu não me engano, Bertioga, né? Um abraço, Iranilde, Deus abençoe. Muitíssimo obrigada pela generosidade de vocês. São alguns, eu fui vendo as pessoas nos ajudando através do pix.doação@cançãonova.com. Glória a Deus, no dia de ontem eu zerei os e-mails, no sentido de que eu consegui ler todos os que estavam aí passados, tá bom? Digamos assim. Então agora, claro, já tem novos, né, gente? Que a família, graças a Deus, está sempre se comunicando. Inclusive, estou aguardando o seu. Nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Estou aguardando você, sua partilha, o seu testemunho, seu pedido de oração, porque com fé, com coragem, nós vamos seguindo em frente com a graça de Deus, tá bom? E claro, lá no Instagram também, @sorrindopravidacn, @sorrindopravidacn, a gente vai estar juntinho. O Márcio me entregou, vou ler com todo amor e carinho. Quem deixou aqui, ó, para a Valdênia, Comunidade Canção Nova, aos cuidados de Márcio, ele já me entregou. Já estou com a tesoura aqui para eu abrir, ler a sua cartinha. Muitíssimo obrigada. Quero mencionar alguns. A gente falou de pedido de oração. Esse daí, Valdênia, veio lá da Noite Oracional em São Paulo. Em São Paulo? Foram muitas pessoas que entregaram ali seus pedidos de oração, cartinhas, contribuições. E essa daí veio especialmente para você. Tá certo. Obrigada, meus irmãos. Obrigada, meus queridos da família Canção Nova. Muitos pedidos de oração, viu, meus irmãos? Quero compartilhar alguns. A Larissa, ela está pedindo por uma entrevista de emprego que ela vai fazer. Ela diz que há muito tempo está desempregada. Paula Fortunato também está pedindo por uma amiga que aos 34 anos descobriu um câncer de mama já nível 3. Nós estamos colocando você também em oração. Tantas intenções que foram chegando aqui até nós e nós estamos rezando por todos, sem exceção, todos os pedidos de oração. Aqui nós somos testemunhas de milagres. Nosso Senhor segue agindo no nosso meio e a gente vai enfrentar tudo com muita fé, tá bom? Eu, antes de trazer o testemunho, quero falar, todo dia a gente fala dos nossos vestuários, né? Hoje o Sapo está de medalha das 2 cruzes na Verde militar, Márcio? Verde militar. Verde militar, é isso tá mesmo. Linda também. Acabou essa cor, né? Não é? Lindo. Olha na TV como fica bonito. No Bonito vídeo. mesmo. Ó, e ele ainda cortou o cabelo, rejuvenesceu com a camiseta verde e o cabelo, Silvana. ele rejuvenesceu uns 30 anos aí. Por aí, é isso aí, ó. Modelo da Canção. Silvana ficou até com ciúme quando ele saiu de casa hoje. Tá bem guardado, Silvana. Olha só, mas eu tô com essa de São José e hoje é quarta-feira, minha gente. Dia em que a igreja dedica ao nosso patrono, São José. Estamos pedindo a intercessão dele sobre nossas vidas, sobre nossas necessidades. Essa camiseta aqui está à disposição lá no loja.cançãonova.com. Aproveite, porque sempre tem promoção, tem desconto. Inclusive, já vi que tem desconto para os sócios Canção Nova. Então, dê uma olhadinha lá, porque você sempre se surpreende na loja. Eu me surpreendo. Lido todo dia e eu me surpreendo
ou com os lançamentos, ou com os preços. Então dê uma conferida, porque com certeza o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai perceber algum material de evangelização que vai alcançar a sua vida e o seu coração. Isso mesmo, Patrícia? Isso mesmo. E olha, você que é sócio, né? Você garante aí 15% de desconto exclusivo, viu só? É o que a Val acabou de falar para você, né? E frete grátis, família Canção Nova, nas compras acima de R$ 59,00. Vai lá no site, faz lá, né, uma compra completa, compra o vestuário, tem os livros, o Márcio já vai falar do livro dele aqui, do Itinerário Quaresmal. Isso aí. Enfim, tem muito conteúdo lá maravilhoso para você, tem artigos religiosos, tá bom? Então, para você que é sócio, 15% de desconto, não é? E frete grátis nas compras acima de R$ 59,00, tá bom? E promoção não cumulativa com outras ofertas. E você, basta acessar lá o site para você ver tudo que está em promoção. Como a Val falou, é muita coisa. Você tem que ir lá, pesquisar e com certeza você vai encontrar aquilo que você precisa, aquilo que você realmente pode presentear e evangelizar as pessoas, tá bom? E tem que acelerar o passo em relação a alguns produtos, porque tem prazo para chegar, viu, Patrícia? É verdade. Gente, dia 18 está começando a quaresma. Dia 18. Hoje é dia 4, não é? Então nós temos aí 14 dias, 2 semanas exatas para o início da quaresma. É muito importante, e eu digo para você que é muito importante mesmo, a gente ter um roteiro que nos direcione na quaresma. Porque senão esse tempo passa como se ele não tivesse existido. E vamos dizer assim, sabe aquele tempo de reiniciar a vida da gente? Às vezes a gente precisa reiniciar um computador que está travando. E às vezes o que está travando é a nossa vida e a gente precisa reiniciar. Quaresma é tempo de colocar a casa interior em ordem. É tempo de curar as feridas. É tempo de lavar com o perdão. É tempo da gente recobrar forças em Deus. Mas para isso nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E a Canção Nova assumiu esse compromisso já há mais de 30 anos, com o retiro quaresmal todo ano. Então serão 40 dias que nós vamos passar na presença do Deus vivo, já que muitos não podem se retirar do seu trabalho, das suas obrigações, para encontrar um lugar e passar esses dias recolhidos em oração. O retiro vai até você. A direção de Deus vai até você. E é verdadeiramente uma direção espiritual, este livro aqui, olha. Só que para você fazer, e nós vamos fazer aqui na Canção Nova, todos nós já estamos com o livro, todos vamos fazer esse retiro. E para que você também o possa fazer, ele precisa estar em suas mãos. Então, não esperar, né? O brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora. Aí, quando chega a última hora, Márcio, procurei, o livro acabou. Márcio, eu fiz o pedido, meu livro ainda não chegou. Teve um amigo meu que ele fez o pedido um pouquinho em cima da hora. Quando o livro chegou, a quaresma já estava acabando, porque a entregadora, né, a empresa, errou o caminho, o livro foi passear, entrou numa fila de espera, quando chegou, já foi. Mas aqui, olha, quero indicar para você, que já está com o livro, o capítulo 2, que diz assim: agora é o único momento que você realmente tem. Agora, não é? Precisamos de dias assim como os da quaresma, pois nós vivemos tempos em que tudo é urgente, raso e imediato. Somos bombardeados por estímulos e desejos continuamente, mas pouco nos conhecemos, pouco rezamos e muitas vezes vivemos como se Deus fosse um detalhe de nossas vidas. Então, um período assim aparece como um tempo oportuno, uma pausa necessária, uma espécie de retiro espiritual proposto a todos os que cremos em Jesus, para que coloquemos nossa vida sob a luz do Espírito Santo. São 3 grandes caminhos para viver bem esse tempo. Não são os únicos, mas são os 3 grandes caminhos para viver esse tempo. Oração é o primeiro, para criar
e aprofundar a intimidade com Deus, procurando escutá-lo no silêncio, na palavra e no íntimo do coração. O jejum, para domar nossos impulsos desordenados e abrir espaço para o que realmente importa. E o terceiro, a caridade, a esmola, para sair de nós mesmos, olhar o outro com compaixão e tornar o amor concreto. Essas 3 práticas, elas não são um fim em si mesmas. Elas são remédios para a alma, são caminhos para o coração das pessoas e são uma escada para o céu. E não basta fazer penitências, viu, gente? Não basta fazer penitências, está aqui. Não basta fazer penitências, cumprir propósitos ou seguir ritos. Para que este caminho seja vivo e eficaz, é indispensável, primeiro, um exame profundo de consciência. Onde é que eu estou na minha vida, meu Deus do céu? E para onde eu estou indo? É necessário um caminho concreto de mudança, renunciar ao pecado, lutar contra os vícios, cultivar as virtudes. É necessário uma vida sacramental ativa, confessar-se bem e participar da Eucaristia com mais fervor. E, por fim, um compromisso de amor, amar mais, julgar menos, servir com alegria. Faça isso. Cumpra esse roteiro. E você vai ver se a Quaresma não tem verdadeiramente da parte de Deus um poder de reiniciar a nossa vida, de renovar todas as coisas e de trazer com ela muitas e muitas e muitas e muitas graças para a nossa vida. Então já coloco aqui, olha, quando você for fazer lá o seu pedido, sei que tem aquelas coisas que você já deseja há tanto tempo encontrar aqui na Canção Nova, já coloca também ali no carrinho junto o seu retiro quaresmal na presença do Deus vivo. E você falou de adquirir antes, né? E a gente está também aí já com produtos especiais do mês da mulher, viu? Então, não deixa para a última hora também, para presentear aquela mulher especial da sua vida no mês de março, né? Então, já faz desde já a sua compra. Nós temos lá, olha, celebrando o mês da mulher, uma seleção especial de produtos pensados para valorizar a fé, a força, a missão da mulher cristã. Então, acesse loja.cançãonova.com. Lembrando, além de você receber produtos de qualidade, produtos que evangelizam, você também está ajudando o projeto da M Almas, tá bom? E agora sim a gente vai para o testemunho, né, Val? Maravilha, é hora da gente ouvir o Evangelho acontecendo nos nossos dias, a gente perceber a graça de Deus sendo derramada. Eu fiquei encantada com esse testemunho, gente, obrigada, viu? Vocês não sabem o bem que faz a mim todos os dias ouvir o testemunho, todos os dias saber que Jesus está cuidando de nós, que Jesus atende às nossas orações. Que bom que você testemunha e continue fazendo isso. Ela com bastante alegria disse assim: bom dia, Valdênia e todos desta bancada abençoada. Meu nome é Rita de Cássia, sou de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Val, venho com o coração transbordando de gratidão testemunhar uma grande graça alcançada. Foram 20 anos de uma vida em comum ao lado do meu esposo, o Marcos, marcados por amor, mas também por lutas, desafios e momentos de dor. Mesmo quando tudo parecia difícil, o Senhor nunca nos abandonou. Ele nos sustentou com a sua mão misericordiosa e nos ensinou a confiar no tempo dele. Achei isso tão forte. Durante esta caminhada, a Canção Nova foi o grande instrumento de Deus para mim. De modo especial, o programa Sorrindo para a Vida, que me acompanha diariamente, fortalecendo a minha fé. Fortalecendo minha fé, renovando minha esperança e me ajudando a permanecer firme nas promessas de Deus. Vivi momentos de profunda oração e de confirmação espiritual, principalmente no acampamento Osana Brasil. Senti Deus renovar o meu coração
e reafirmar que Ele está cuidando de tudo. Amém. Hoje posso testemunhar, a promessa se cumpriu. Pela graça e misericórdia de Deus, no dia 28 de junho de 2025, eu e meu esposo recebemos o sacramento do matrimônio após 20 anos. 20 anos de convivência. Aquilo que para mim parecia tão distante se tornou realidade pelo agir do Senhor. Gente, essa mulher não descreveu umas coisas muito profundas? A Rita, você arrasou, Rita, no seu testemunho. Aquilo que parecia tão distante se tornou realidade pelo agir do Senhor. Como forma de gratidão, senti no coração o desejo de oferecer o meu algo a mais. Por isso, quero doar o meu vestido de noiva ao Bazar da Canção Nova, para que ele possa abençoar outras vidas, assim como a minha vida foi abençoada. Desejo entregar esta doação diretamente à Valdênia, do programa Sorrindo para a Vida, que tanto me inspira com sua fé, seu sorriso, palavras cheias de Deus. Obrigada. Aproveito também para pedir oração pela minha mãe, a Maria, que há 6 anos sofreu uma AVC e encontra-se acamada e depende de cuidados. Deixei tudo para cuidar dela com amor e peço a Deus que lhe conceda a paz, o conforto e a luz em seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Foi assim que o Senhor foi conduzindo a minha vida. Minha eterna gratidão à Canção Nova, ao Sorrindo para a Vida, à Valdênia e a todos da bancada e a todos que fazem esta obra acontecer. Vocês são instrumentos de fé, esperança e amor na minha vida. Ela disse assim, Val, eu tenho 4 filhos. O Paulo tem 33, a Karine tem 32, o Vinícius 23, Murilo 18 e tem também os meus netos. Alguns moram no céu, já são anjinhos, mas todos são minha riqueza. Tem o Anthony, a Cecília de 9 meses, são os nossos novos milagres. E por tudo isso, no finalzinho aqui da carta, gente, o que ela disse, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E tá aqui, viu, gente? Tá nessa sacola. Não vou tirar aqui para mostrar para vocês, né? A hora já vai adiantada. Mas ela deixou o vestido de noiva. Com todo amor e carinho, a gente vai deixar lá no Bazar da Canção Nova esse testemunho, como ela disse, que possa abençoar tantas outras vidas, como a vida dela foi abençoada. Achei lindo, Patrícia. Qual o nome dela mesmo? Rita de Cássia. Ah, Rita de Cássia, nome de santa já. E Rita de Cássia, Santa Rita, a gente sabe que viveu também grandes provações, tribulações no seu casamento, se santificou ali, né? Dentro do casamento, na maternidade. Mas o que a Rita de Cássia disse que me chamou a atenção é que as promessas de Deus se cumpriram na vida dela, né? E talvez hoje você esteja aí desanimado, desacreditando, e até se questionando, né? Cadê as promessas de Deus na minha vida? Por que elas não se cumpriram? Que esse testemunho renove hoje a fé, a esperança. Continue esperando, continue confiando no Senhor. Patrícia, ela disse algo, a gente já vai rezar, mas calou no meu coração. Confiar no tempo de Deus. Ela disse, vocês nos ensinaram a confiar no tempo de Deus. Vamos confiar no tempo de Deus. Pode ser que demore 20 anos, mas se Deus prometeu, Ele há de cumprir. A Dauana está rindo aqui, porque desde antes do programa, né, Deus já estava falando com ela justamente sobre isso. O Márcio veio e confirmou, agora você, sobre confiar no tempo de Deus. Você também. Confia no Senhor, espera no Senhor. É no tempo dele, não é no nosso, mas é na hora certa. A você e a mim cabe o quê? Confiar no Senhor. Então, nessa situação que você está esperando hoje, diga, Jesus, eu confio em vós, tá bom? Quero trazer para você a frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. As crises são passageiras somente quando vocês aprendem a trabalhar com elas. As crises são passageiras somente quando vocês aprendem a trabalhar com elas. Isso é muito profundo, né? Que Deus nos dê a graça mesmo de não parar nas crises,
de não reclamar, de não se revoltar, mas que essas crises sejam um trampolim para o nosso crescimento humano, espiritual. Está passando por alguma crise hoje? Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus fazer obra nova na sua vida. E através dessa canção vamos preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus e toda a direção dele para nós no dia de hoje. E eu convido você a se alegrar com esta canção, se alegrar conosco, porque Deus quer realizar maravilhas em nós. Basta, de nossa parte, abrir o coração para tudo aquilo que Deus já tem preparado. Jesus disse, está consumado, toda a bênção para a sua vida, para a minha vida, para a Canção Nova, para as nossas famílias, já está consumada em Cristo Jesus. Então, independente da situação que eu ou você estejamos vivendo, alegre o seu coração nesta manhã. Sorria para a vida que é Deus. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva. Levanta-se vento norte, vem, vento do sul, sopra no meu jardim, gerando vida em mim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 em diante, do 11 ao 20. Pegue aí a sua Bíblia. Na semana passada, eu falava que tinha duas coisas que aconteciam com as pessoas, a Patrícia lembra aqui, que se colocam como um obstáculo, impedindo a cura, até a cura física, ou impedindo que a pessoa receba essa graça, chamada efusão do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, que muda a vida da gente por inteiro, gente. A efusão do Espírito Santo é a força de quem não tem força, é a vida de quem já estava caindo aos pedaços. É um encorajamento divino. Sabe quando você resgata a sua esperança, o seu gosto de viver? O batismo no Espírito Santo, não importa a idade da pessoa, ele devolve para ela a juventude perdida. Ainda que o corpo por fora sinta as marcas da idade, no coração a pessoa se renova por inteira. E eu aprendi com a renovação carismática católica e aprendi com o Padre Jonas que nós precisamos levar as pessoas à experiência desta graça. Eu me lembro que numa das pregações, o Padre Jonas ele dizia assim, que o querigma, o anúncio o primeiro anúncio de Jesus Salvador, que culmina com esse derramamento do Espírito Santo, não é? Ele é um sacramental, que quando você prega esta palavra, ela tem força de salvação que se manifesta na vida de quem ouve. E ele ainda ensinava, quando a pessoa recebe ali o batismo no Espírito Santo, a partir daquele momento, Deus mesmo vai conduzi-la de uma maneira nova. Então eu assumi como missão pessoal, por onde quer que eu vá, jamais me afastar do querigma do Senhor. A própria palavra de Deus fala, tem aqueles que são doutores, tem aqueles que são catequistas, não é? Tem aqueles que são administradores.
Eu sou pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Márcio, você tem habilidades, potenciais para realizar várias outras coisas na sua vida. Eu sei. Tenho plena consciência disso. Mas eu fui constituído por Deus, pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer outras coisas mais profundas, você pode pegar outros ensinamentos, estilos de oração, contemplação, tem tantas outras coisas. Sim. E quem anunciará o Deus vivo que morreu por nós, perdoou os nossos pecados e nos concedeu a graça do Espírito Santo? O Senhor me chamou para isso. E eu vou morrer fazendo isso. E ao fazer isso, e não é só diante de grandes encontros não, viu, meus queridos? Porque muitas pessoas pensam assim, a gente entra na Canção Nova e a gente já vai direto para um palco pregar. E quantos anos, nunca me interessei. Quantos anos aqui dentro da Canção Nova eu pregava para 2, para 3, para 4 pessoas. Quem morou comigo em Queluz sabia disso, porque ali foi o meu noviciado, o bairro lá da Palha, não é? Os outros que agora eu já nem me lembro o nome, mas nós íamos para grupos pequenininhos de oração. Toda semana nós fazíamos evangelização de casa em casa, e às vezes a pessoa que abria a porta para a gente era só ela dentro de casa. Quantas vezes aqui, já em Cachoeira Paulista, o lugar da minha evangelização era aqui na Casa de Maria, preparando as pessoas para a confissão, porque era ali também o confessionário, não é? E depois, quando eu fui para São Paulo, nós fomos para São Paulo, eu, o Edson, que já não está mais na comunidade, a Nice, que está ali na Terra Santa, a Maria Renata, que por vezes vem aqui no Sorrindo para a Vida. Nós íamos em todos aqueles grupos grandes e pequenos, porque não importa o número, importa as pessoas, importa levar o Senhor. E ao orar pelas pessoas, às vezes até individualmente, você vai percebendo que Deus quer curar aquela pessoa. Você vai percebendo que Deus quer dar a graça do batismo no Espírito Santo para aquela pessoa, mas tem algo impedindo. Às vezes parece que tem algo que está prendendo a doença na pessoa. Você percebe a vontade de Deus, que é vontade de Deus. Existe um querer de Deus para a cura daquela pessoa, mas algo está impedindo. Enquanto não se remove o obstáculo, a cura não acontece. E eu sou testemunha de curas físicas, de curas interiores, de curas espirituais, porque são muitos anos a gente atendendo milhares e milhares de pessoas. Tem que ver, não tem como não ver essas coisas acontecendo. E por vezes a gente está orando e pedindo para aquela pessoa a efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, mas você nota que alguma coisa impede a oração de fluir. O que é isso? Em geral, a falta de perdão que nós falamos na semana passada, e ontem eu fiz questão de retomar, justamente porque fiquei devendo de fazer essa partilha de hoje, então retomei o perdão ontem. A outra coisa é o envolvimento com o oculto, é o envolvimento com as trevas, é o envolvimento com aquilo que é espiritualmente diabólico, é o envolvimento com aquilo que a palavra de Deus nos proíbe a nós cristãos de nos envolvermos. Pode ser que alguém esteja assistindo e diga assim, mas eu não concordo. Eu acho que tudo que se fala de espiritualidade é bom, é divino, é um direito seu achar isso. Mas quem é cristão segue a palavra de Deus. Quem é cristão vai nos passos de Jesus.
E tem doutrinas que são frontalmente contra o que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus aponta consequências para a vida daqueles que os praticam. Todo respeito à liberdade religiosa, mas é preciso ser coerente com as escolhas que se faz. Quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu quero viver como Jesus viveu e ensinou e determinou que eu deva viver. Por isso esta palavra, nesta manhã, nos mostra como é que os apóstolos, eles viviam essa determinação de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo fruto da pregação deles, você percebe que as pessoas entenderam o que deviam fazer. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 ao 20. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam em lenços e aventais que tivessem tocado sua pele, para aplicá-los sobre doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham os espíritos maus. Diziam, por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu dizendo, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos, louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus, e muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Extraordinários. Porque não é somente pela palavra. Nós somos templos vivos de Deus. Nós somos sacrários vivos. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ter o Santíssimo Sacramento na sua casa. Mas todas as vezes que você comunga e volta para sua casa, você é sacrário no qual a hóstia santa está presente. A presença do Senhor no Santíssima Eucaristia está com você. Márcio, quem dera eu pudesse todos os dias comungar Jesus na Eucaristia, mas eu não posso. Não tem igreja perto, meu trabalho não permite, os horários da missa não batem, mas você pode comungar Jesus na palavra. Porque a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, presentifica Jesus em nós. A palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, nos cristifica. E quando nós estamos em comunhão com Deus e cheios do Espírito Santo, quem encontra a gente, encontra Deus. Por isso que naquela hora, às vezes uma palavra que você diz, um conselho que você dá, um gesto de carinho que você faz, tem uma força que escapa ao seu entendimento. Você diz, eu não entendo como uma coisa tão simples afetou essa pessoa
como afetou, tocou essa pessoa tão profundamente. Porque não era só você, meu querido, mas Deus com você. Por isso que até esses lencinhos com os quais eles tocavam na pele de Paulo, não é? Nem eram os lenços do Paulo não, viu? Eram os lenços que as pessoas carregavam consigo. Tem gente que não tinha lenço, pegava o avental e tocava nele, não é? Para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Tamanha a força da presença de Deus naquele homem. E assim também era com Pedro. Porque logo após a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, nas cidades onde Pedro entrava, também a multidão acorria a ele. E aqueles que não podiam tocá-lo, estar com ele, pelo menos colocavam os paralíticos expostos na rua, de uma tal maneira que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. Você entende o que é essa força de Deus na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus? Eu e você precisamos ser esse Pedro e esse Paulo dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos lugares que nos recebem. E ao ver isso, porque isso era visível para todos, alguns exorcistas judeus itinerantes, eles andavam por aí, não é? Provavelmente faziam isso aqui por dinheiro. Eles eram exorcistas mediante um valor. Eles queriam ser pagos por esse serviço. Ah, mas será, Márcio? Sim, quando nós vamos à Terra Santa, é bom até que você saiba, né? Ficar esperto com isso. Às vezes a gente está lá no Muro das Lamentações, chega algum judeu ali local, pega você, começa a te apresentar as coisas, põe a mão sobre você, faz as orações, não é, bíblicas sobre você. Eles não são cristãos. E você está todo feliz, acreditando que você está sendo muito bem acolhido. Assim que ele termina, ele estende a mão para você pagar. E aí é claro que ele não vai te obrigar, porque não foi combinado nada antes, mas fica um clima chato, né? Porque você aceitou aquele serviço. E o camarada está lá esperando o dinheiro. Eu caí nessa daí, mas não dei o dinheiro não. Eu não estava ali para poder pagar por oração. Na hora que ele terminou, que ele estendeu a mãozinha, eu virei as costas, eu fui embora. Porque é um jeito também de enganar as pessoas, de captar dinheiro. Desculpa, não dá não, isso aí não. Provavelmente eles faziam isso por dinheiro. E faziam inspirado na força de Deus que atuava por meio dos apóstolos. E diz aqui o que aconteceu com eles. Olha, alguns judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus, sem serem cristãos. Usaram o nome de Jesus como uma fórmula mágica, de maneira supersticiosa. A gente pode usar até o nome de Jesus como um amuleto, de forma supersticiosa, de forma mágica. É um pecado, é tomar o nome de Deus em vão, é distorcer o que é o nome do Senhor Jesus. Então eles tomavam o nome de Jesus e invocavam o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos maus e diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno. Você está vendo como era o que eles tinham visto em Paulo? A força da oração, o poder libertador de Deus, e eles estavam instrumentalizando isso em benefício próprio. E mal sabiam eles que essa situação ia virar contra eles. Por esse Jesus, a quem diziam, por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Não eram cristãos. Mas o espírito mau reagiu dizendo: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas a vocês eu não reconheço. Vocês não têm autoridade. A autoridade não está em usar mal o nome de Jesus. O nome de Jesus não é fórmula mágica.
A autoridade está no nome de Jesus, daqueles que seguem o Senhor Jesus, daqueles que estão em comunhão com Deus. Se eu não estou em comunhão com Deus, falar o nome de Jesus, dizer Jesus Cristo é o Senhor, é dizê-lo de forma vazia, é como o sino que toca, faz barulho, mas não tem vida. O diabo treme diante do nome de Jesus, quando sai da boca de uma pessoa que se reconhece filha de Deus, que busca a Deus, que está em comunhão com Deus, que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E não que toma o nome do Senhor em momentos drásticos, como se fosse uma fórmula mágica. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau pulou sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que eles fugiram daquela casa, nus, pelados, sem roupa e cobertos de ferimentos. Acabou com eles na pancada. Não é brincadeira, não. Um relato com tantos detalhes, gente, não tem como não ter sido assim. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. Olha só que interessante. Haviam pessoas que eram religiosas, muitos fiéis, ó. Quem é o fiel? É aquele que tem fé. Então, desde aquela época, tinha gente que, acreditando em Deus, buscava essas coisas. Nós que somos cristãos, vou falar nem só para nós que somos católicos não, viu? Porque muitos irmãos evangélicos nos acompanham. Nós que somos cristãos, nós que professamos a fé em Deus, nós não podemos acorrer a estas coisas. E tem gente que combina estas coisas como se elas fossem compatíveis. Não são, gente. Não são. E diante do ocorrido, as pessoas entenderam o motivo de tudo aquilo. O que eles perceberam? Nossa, esses judeus são homens de Deus. Esses judeus, eles são religiosos. Não são cristãos, mas são religiosos. Mas ao acorrerem ao nome de Jesus como se fosse uma prática mágica, não puderam enfrentar a situação de uma pessoa que provavelmente estava comprometida por causa dessas práticas. Mas como é que você pode saber? A gente desconfia, né? Porque quando todo mundo viu o resultado, correu todo mundo a confessar. O que o povo fez? Foi confessar. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu, a Isabel Guatura, Padre Wagner Ferreira e mais alguma pessoa que eu não me lembro agora quem era, não me lembro mesmo, nós batemos para Belo Horizonte para acudir uma família que nós conhecíamos, porque a pessoa estava tomada de um espírito, tinha quebrado a casa inteira, quadros com a face de Jesus rasgados na unha, terço estourado. Foi uma coisa tão feia de ver, que na vizinhança havia pessoas que não passavam mais em frente da casa desta família na rua. Se a pessoa morava na casa ao lado, ela dava a volta pela outra rua, para não passar em frente à casa. Você consegue entender o que é isso? Já tinha ido um monte de gente lá fazer oração. E as pessoas já não acreditavam na libertação. Então, quando nós chegamos, oramos, acompanhamos aquela família e a libertação aconteceu, na semana seguinte, entraram em contato conosco para poder contar que naquela rua havia até gente evangélica, protestante, procurando a igreja católica para se confessar por causa do que viram acontecer naquela casa. Então, quando a gente vê, é diferente.
A experiência dos outros nos move a nos libertar daquilo que fez mal para aquela pessoa antes que faça mal para a gente também. Então, muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros espontaneamente. Ninguém foi lá tomar deles, ninguém foi lá arrancar das pessoas, porque cada um tem direito a fazer as suas escolhas e assumir também as consequências delas. Na nossa igreja, nós nunca mandamos pegar coisa de alguém e jogar fora, queimar, destruir. Porque não adianta você queimar o objeto se no coração da pessoa ela continua afeiçoada àquilo. Atendi uma moça, uma senhora já, a mãe idosa, enfiada nessas práticas. E ela dizia, eu sei onde é que está tudo, eu vou jogar tudo fora, eu vou queimar tudo. Eu falei, não faça isso. Você não tem o direito. Isso é um desrespeito com a sua mãe. Você vai somar mais uma ferida, sua mãe vai morrer com ódio de você, porque sua mãe já está velhinha. E desfazer-se das coisas pelas quais ela praticou esses atos a vida inteira, você fazer isso, você tira dela a oportunidade dela fazer essa escolha. Não adianta corrigir isso por fora, se não está corrigido no coração. A renúncia vem de dentro do coração da gente. Você entendeu, meu amigo? Então, espontaneamente, eles foram colocando ali esses livros que incentivavam essas práticas, e não era coisa barata não, porque quando diz aqui o valor que era, é para a gente entender que desfazer-se disso era fruto de uma grande convicção, porque ninguém fica queimando dinheiro não é? E isso também é resposta a uma palavra de Deus que está em Deuteronômio 18, nos versículos do 9 ao 14, que não caiu. É Antigo Testamento, mas você viu no Novo Testamento sendo posto em prática. E Jesus disse que não vai cair uma letra da lei de Deus. E olha o que diz aqui. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos, ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos, ou evoque os mortos. Evocar é você chamar o morto, o falecido, de volta do lugar onde ele está, ou evoque os mortos, pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. E é por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus não permite nada, isso aí, tu ser íntegro para com o Senhor teu Deus, pois essas nações que vais expropriar são os que consultam feiticeiros, adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não te permite nada disso. Qual foi a consequência para a vida daquelas pessoas que o praticavam? Perder tudo. Perderam tudo. E olha, quando chega a perder tudo, até materialmente, significa que interiormente muita coisa já foi. E tem uma passagem aqui que parece um pouco obscura, quando diz aqui, não se faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Essa é uma passagem muito forte da Bíblia, muito forte. Fazer passar pelo fogo o seu filho ou sua filha se refere a uma prática antiga de sacrifício infantil, onde as crianças eram oferecidas como sacrifício, queimadas no fogo, a essas divindades, que eu não vou nem dizer o nome aqui, porque esses nomes são malditos, não vale a pena nem falar. Era uma prática comum em algumas culturas da época, como os cananeus. Aí lembra quando aquela mulher cananeia foi pedir a Jesus pela filha dela que estava possessa, e Jesus disse que não era permitido dar aos cães o pão dos filhos? Porque quem se entrega a essas práticas, gente,
O mal faz com que a pessoa tenha uma vida de cão. Era isso que Jesus estava dizendo. E na sua palavra, Deus nos ilumina a fim de que nós rompamos com tudo aquilo que é mal e diabólico. Você concorda comigo que essas palavras são muito claras? São muito claras. É uma intimação pessoal a cada um de nós que somos cristãos. Que dizemos que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também o nosso Pai. São palavras muito claras, sem deixar margem a dúvidas, sem deixar margem para outras interpretações. Essas palavras mantêm o seu poder desde sempre, como palavras do Senhor para nós. Eu morava no Rio de Janeiro, frequentava a Casa da Canção Nova, estava ali na paróquia São Sebastião, na Catulo Cearense, e eu me lembro de um dia, de uma mulher que estava lá, ela me contando que ela vivia essas práticas como a verdadeira religião dela. Ela nasceu dentro deste meio. Mas ela disse que ela teve uma vida terrível. E depois, diante de tanto sofrimento, ela acreditava que havia um Deus criador de todas as coisas. E ela tinha ouvido falar da Bíblia. E ela não entendia que a vida religiosa que ela levava, de viver aquela religião, poderia ser boa, fazendo com que ela vivesse uma vida tão infernal. E questionada, um dia ela perguntou a Deus se o que ela estava fazendo era certo, se a religião dela era correta, se a Bíblia era verdadeiramente inspirada. E pegou uma Bíblia emprestada. Abriu a Bíblia aleatoriamente. Caiu nesta página, os olhos dela bateram sobre esta passagem. E naquele momento ela entendeu, naquele momento ela fez uma renúncia. E ela disse: Márcio, não foi fácil a minha libertação. E ela me contou detalhes que eu não vou trazer aqui. Mas aquela palavra a libertou. Esta palavra que nós vimos, a libertou, deu a ela a força para travar o combate espiritual que ela teve que travar. Então, se nós tivemos em algum envolvimento com essas coisas, ou qualquer obra das trevas, ou qualquer obra que a palavra de Deus condena, a gente precisa renunciar, gente. O que é renunciar? É sair combatendo as pessoas que vivem isso? Não. Renunciar é você romper livremente com qualquer compromisso que você fez. É fazermos livremente a renúncia, rompendo com qualquer compromisso que nós fizemos com o inimigo de Deus, com o adversário de Deus, ou com aquelas coisas que nosso Senhor Jesus Cristo apontou como adversárias à vontade de Deus. Ou que nós assumimos compromisso, ou que nós permitimos, aceitamos que fizessem por nós. Porque tem gente que não fez, mas permitiu que fizesse. Entregando coisas pessoais para serem usadas nesses ritos. Não é a coisa em si, mas a permissão que foi dada. A permissão que foi dada acompanhada de um sinal. Você tem um sinal com você que é casado. A gente usa aliança, não é a aliança que faz o casado. Você não deixa de estar casado porque você perdeu a aliança. E se você tirar a aliança, o seu casamento não se torna menos verdadeiro e o compromisso não se torna menor por causa disso, não. Mas a aliança é um sinal que acompanha a escolha que você fez. E quando eu ponho minha aliança, que é um sinal do sacramento que eu assumi, claro que ela traz consigo uma bênção. Agora aplique isso às avessas quando você oferece algo pessoal seu como um sinal, como uma aliança. Com quem que você está fazendo essa aliança, homem? Essa peça que você mandou. Vai fazer uma aliança com quem? Márcio, não sei. Mas me falaram. Eu aceitei. É uma aliança. É um pacto. E todo pacto tem consequências. Quando você faz um pacto com um amigo, quando você faz um pacto com uma mulher. Eu tenho um pacto com a minha esposa. Esse é um outro nome para aliança. Nós temos um pacto com Deus.
É um outro nome para aliança. Qual é a aliança que eu tenho com Deus? Qual é o pacto que eu tenho com Deus? O meu batismo. Meu batismo é um pacto com Deus. Então, quando eu ofereço essas coisas em sinal de aliança, em sinal de comprometimento ou em sinal de permissão, é claro que um vínculo se forma. E como é que eu faço? Se eu cedi a isso, se eu permitir que fizesse, é importante que você faça a oração de renúncia. Trata-se, portanto, da libertação de qualquer poder, sobretudo o poder das trevas, ou de qualquer outra sujeição sobre a sua pessoa. Porque só Deus é o Senhor. E nós adoramos somente a Deus, o Criador. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é essa a sua confissão? Não é essa a sua adoração? Então, renunciar ao demônio e às suas obras é você fazer uma limpeza geral, é nós fazermos uma limpeza geral em nosso espírito. É fazer uma limpeza geral na nossa mente, retirando tudo aquilo que esteja impedindo a ação do Espírito Santo. Então, se você sabe que tem algo que está impedindo a ação de Deus na sua vida, não é porque Deus não possa, é que você deixou a porta fechada, o obstáculo obstruindo o caminho. Da parte de Deus para você, essa responsabilidade, essa liberdade de remover o obstáculo é sua, é minha. Eu não tenho forças. Pede a Deus a graça, o Senhor te dará a graça. Deus te dará a graça. Muitos não são curados, nem têm uma vida feliz, porque se encontram bloqueados pelo pecado, bloqueados pela falta de perdão, bloqueados pela falta de renúncia ao ocultismo ou a outra qualquer obra do mal. A renúncia é um ato que quebra o jugo do inimigo sobre a nossa vida. Ela é muito simples. Eu, livremente, digo diante de Deus, porque o meu compromisso é com Deus, que eu renuncio a estas obras, que eu não quero ter nada que ver com elas, e que não aceito nenhum jugo hereditário, nenhuma herança vindo da minha família. Se eles fizeram essas práticas, foi a decisão deles, eu não as quero sobre mim, eu renuncio a elas, eu abro mão delas, porque na minha vida só entra o que é de Deus, só fica o que é de Deus. Aqui só Deus entra. Aqui só Deus fica. Diga isso para você também. Aqui só Deus entra. Aqui só Deus fica. Não é? Esse jugo ele pode ter sido admitido na nossa vida, não é? Por nós mesmos, quando por meio do pecado, pecados gravíssimos, pecados mortais, a gente abre espaço, dá direito ao inimigo de Deus de reivindicar a nossa vida, de reivindicar um senhorio sobre as áreas da nossa vida que deveriam ser de nosso Senhor Jesus Cristo. É entregar à escuridão aquilo que deveria ser da luz. Então, outro modo possível disso acontecer é por meio das ações praticadas por nossos antepassados. Nós vimos muitas vezes o Padre Rufus, exorcista, vir aqui e dirigir orações de libertação e de renúncia sobre esse tipo de consagração, que foram feitas de pessoas no ato do seu nascimento, por aqueles que estavam presentes, ou pelos seus pais, ou por seus avós, ou pelos seus antepassados, né? Como consagrações, maldições lançadas sobre a linhagem da família. Parece uma coisa fora desta realidade, né? Eu também achava. Não vivia isso não. Mas quando você entende que a oração é uma força sobrenatural, e quando você começa a orar pelas pessoas, e percebe a força da oração sobre esses poderes malignos, aí você entende, meu amigo, que essas coisas elas são verdadeiras e que a libertação devolve a vida para a pessoa, não faz o mal nunca, faz só o bem. Então, portanto, a renúncia no poder do nome de Jesus
Essa renúncia vai quebrar as cadeias espirituais, vai quebrar as cadeias psicológicas que nos escravizam a essas práticas, a este mal, tornando-nos livres, livres para aceitar o senhorio de Jesus. A renúncia, ela não é uma fórmula mágica. Assim como não se usa o nome de Jesus como uma fórmula mágica, a gente também não renuncia a essas coisas que são um obstáculo ao nosso relacionamento com Deus, como se fosse uma fórmula mágica. Eu vou dizer as palavras e a coisa vai acontecer. Não. Ela só é eficaz se houver uma mudança na nossa vida. Como assim, Márcio? Tem coisas na nossa vida que a gente precisa fazer uma fogueira com elas. Não é só os livros de magia, como diz a Bíblia. Nós temos que queimar no fogo do Espírito Santo certos pecados, certos vícios, certos hábitos. Levar ali aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, porque o sangue de Jesus destrói todas essas coisas, como o fogo consome a palha, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo desfaz todas essas amarras malignas. Ou seja, nós temos que deixar para trás, abandonar tudo aquilo que nos liga ao poder das trevas. Então, a oração de renúncia é esse corte. O que ela faz? Ela corta. É o pontapé inicial de um novo começo. E ela precisa ser feita pessoalmente, em nome de Jesus, em comunhão com o Senhor. Precisa ser pessoal. Eu tenho que fazer, outra pessoa não pode fazer por mim. Precisa ser voluntária. Tem que acontecer livremente. Ninguém deve me constranger. Eu não posso fazer obrigado. Eu não posso fazer porque eu estou constrangido. Eu não posso fazer porque eu estou com vergonha, porque tem gente olhando. Eu não posso pegar uma pessoa pelo braço e dizer, você vai fazer. Não, isso não é certo. Isso não se deve fazer. Isso é um desrespeito. A renúncia, ela precisa ser completa. Como assim completa? Porque eu não posso aceitar Jesus na minha vida pelas metades. Eu não posso ser meio de Deus. E se o cristianismo fosse uma religião que ao mesmo tempo pode fazer o bem e pode fazer o mal, eu não estaria nele. Porque que negócio é esse? Que pode fazer o bem e pode fazer o mal? Não. O que é de Deus é só para o bem. Então eu não posso aceitar apenas pelas metades. Precisa ser completa, precisa ser perfeita, precisa ser para sempre, permanente. Precisa ser confiante, precisa ser firme, precisa ser corajosa, precisa ser por amor. E você tem o desejo de fazer essa escolha radical por nosso Senhor nesse dia de hoje? Se você está entendendo assim, olha, ouvindo esta palavra forte, mexe com a gente, faz a gente pensar. Mas eu tenho até algumas dúvidas, será que é assim comigo? Mas eu tenho o desejo de fazer. Então, nesse momento, assuma com Jesus, pessoalmente, esse compromisso de ser dele. Diga, Senhor, eu quero ser teu. E se eu tive algum comprometimento com qualquer coisa que te desagradou, que fez com que eu rompesse com a vida na graça, e que se tornou um obstáculo à ação do teu Espírito Santo na minha vida, eu pessoalmente, Senhor, por mim, não pelos outros, eu pessoalmente quero fazer essa renúncia diante de Ti. Eu renuncio a qualquer obra do mal, eu renuncio a qualquer obra do adversário de Deus, a todo aquele que Jesus chama de Satanás, de inimigo, de diabo, de demônio. Eu renuncio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu rompo com tudo que venha daí. Porque eu sou de Deus. Eu sou da luz. Eu não sou do oculto, eu não sou das trevas. Eu já fiz a minha escolha. Eu sou de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, nesta palavra que diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então eu não posso, sendo de Deus, ser das trevas, ser da escuridão. Eu sou da luz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Abra suas mãos.
E pede ao Espírito Santo que a luz de Deus que venha sobre você. Nós vamos orar um pouquinho juntos. Vamos deixar que o Senhor nos conduza. Essa oração, às vezes ela se estende um pouquinho mais. Então depois, se você quiser continuar, nós podemos nos encontrar ali no Instagram, para nós orarmos um pouquinho mais, se você quiser, porque às vezes você está sentindo a necessidade. Eu queria acompanhar melhor essa oração. Depois eu vou passar para você o endereço. Nós podemos continuar depois, mais profundamente esta oração. Mas vamos orando agora. Vamos pedir ao Senhor que nos inspire. Uma vez que esta palavra pode ter sido resposta a tantas pessoas nesta manhã, que estão tomando uma decisão de se unir a Deus, de se unir pela fé a Jesus Cristo. Você que estava confuso e que encontrou nessa explicação muita resposta para você, bendito seja Deus. Senhor, nós te pedimos, vem preencher nossos vazios. Senhor, envia os teus anjos sobre nós para nos guardar de todos os males, de todos os perigos, terrenos, materiais, emocionais, psíquicos, espirituais. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, acampa à nossa volta, livra-nos, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder na nossa vida. Teu povo precisa de libertação, ó Deus. Vem socorrer-nos em todas as nossas necessidades. Peça ao Espírito Santo que te liberte. Dê ao Espírito Santo esse espaço agora, porque é a decisão pessoal. Entregue-se ao Espírito e deixe que o Espírito de Deus realize esta libertação que você necessita. Eu, Senhor, permito nesta hora que esta libertação seja realizada pelo teu Espírito. Liberta-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Para que eu possa te adorar, Senhor, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. Peça mais uma vez, liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, no teu Espírito, só Ele pode, e minha alma reviverá. Para que eu possa te adorar com a minha vida, Senhor, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Liberta-me, Senhor Jesus. E o Senhor está libertando muitas pessoas essa manhã poderosa, em nome de Jesus. O Senhor está libertando em pequenas coisas, mas em grandes coisas. O Senhor está revelando a muitos o que você precisa renunciar hoje concretamente. O que você precisa colocar no fogo do amor de Deus, mas também aí dentro da sua casa você precisa retirar e queimar. Sim, Deus está mostrando algo dentro do guarda-roupa, lá no fundo do guarda-roupa, uma pessoa que tem guardada algo que é consagrado ao mal, e você sabe disso. Estava lá bem escondido, só você sabia. Você vai retirar hoje em nome de Jesus. Você que tem hábitos
diários de consultar horóscopo. Não existe cristão verdadeiro católico que consulte o horóscopo. Você vai renunciar a essa prática também a partir de hoje. E nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos porque o Senhor foi muito claro conosco hoje. E nós renunciamos em nome de Jesus a todas as obras das trevas. Ainda pessoas que com esta palavra foram sentindo o desejo de se confessarem. Sim, Senhor. O Senhor colocou diante de você a verdade, iluminou com a sua palavra os seus atos, aquilo que você tem vivido. Você, como a palavra diz, eles se confessaram diante do pavor que eles sentiram. Eles se confessaram, mas o Senhor, no amor por ti, por meio desta palavra, te convida também a procurar o sacerdote, porque hoje o Senhor trouxe à sua consciência a sua necessidade espiritual. Glórias e louvores ao nome do Senhor por isso. Bendito seja Deus. Louvado E obrigada seja Deus. porque também o Senhor pede que nós retomemos o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Retira tudo aquilo que você colocou no lugar de Deus, da sua casa e da sua vida. Combinado? Amém. Valdênia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por tudo a gente pode dizer glória ao Pai, ao Filho e ao ao Espírito Espírito Santo, como como era era no princípio, agora e sempre. Amém. A Deus toda a glória por esta grande libertação que o Senhor nos proporcionou. E continue sim. Depois que a gente passa por esse processo de libertação e de renúncia, nós precisamos seguir numa vida sacramental, numa busca de oração. E você vai me contar os testemunhos do efeito da graça de Deus na sua vida. Mas já agradeço a tantos, tanto no Instagram quanto aqui no e-mail, participando conosco. Muitíssimo obrigada. Louvo a Deus pelo dom da sua vida. Louvo a Deus por toda a graça que Ele realizou aí, você que nos acompanha nesse momento. E é assim, com fé e coragem, a gente vai seguindo em frente. Muitos pedidos de oração, meus irmãos, e eu me comprometi, e sei que vocês também se comprometem a rezar, a interceder por todas as intenções que chegaram até nós também. E aproveito para agradecer a todos que nos ajudaram com o projeto da Minha Almas. Fui vendo aqui o comprovante do Pix, que bom que você já aprendeu a fazer, pix.doação@cançãonova.com. Muitos dizendo, Val, o boleto não chegou, mas eu fiz a doação pelo Pix e a gente de coração sincero agradece a você, porque a Canção Nova precisa dessa ajuda, desse apoio para seguir em frente. E aí você vai perceber, tá, mas o Pix, essa ajuda financeira é para quê? Para que tantas pessoas como você, no Brasil inteiro, experimentem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como esse nosso irmão, ele se identificou, mas vai ficar só entre nós. Ele diz, bom dia, bancada linda. Como estão? Como estão? Estamos bem. Graças a Deus. Estamos sorrindo para a vida. Ele deixou o nome dele, ele diz, eu gostaria muito de dar o meu testemunho para vocês. Há anos atrás, eu estava numa profunda depressão. Meu casamento estava correndo um risco sério de acabar, pois eu me afundei nas dívidas, chegando até, por muitas vezes, a pensar no suicídio. Porém, Deus foi misericordioso comigo. E por meio do programa Sorrindo para a Vida, ouvindo as pregações, fui pedindo que Jesus entrasse dentro da minha casa. E eu consegui reviver a minha fé. Me confessei, busquei a reconciliação com a minha esposa e a minha vida começou a ter mudanças. Sempre que posso, ajudo a Canção Nova, porque sei que vocês são instrumentos de mudança de vida, são instrumentos de fé, de transformação para muitos que estiveram assim como eu estive. Hoje participamos da pastoral familiar aqui em nossa paróquia. Estamos numa caminhada de uma vida de fé mais sólida e tudo isso graças a vocês da Canção Nova. Deus abençoe a vida de cada um e que Maria os cubra com o manto sagrado. Esse nosso irmão em Cristo disse o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muito Louvado bem. seja Deus. Graças Que testemunho a Deus. forte, né? Deus libertou você do suicídio, da destruição do seu casamento
E o que o Márcio falou ficou forte, né? Aqui só Deus entra, aqui só Deus fica, né? E na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, Deus precisa reinar, que Ele reine também na sua vida. Amém. E uma dica hoje, né? Compartilhe esse programa, porque Deus diz que muitas pessoas precisam ouvir isso que o Márcio acabou de trazer para nós. E essa libertação precisa chegar na vida de muitas pessoas. E nós temos os meios, né? Aí pelo YouTube, pelo CN Plus, o nosso streaming de evangelização, que é de graça, você evangeliza. Essa pregação precisa chegar a muitas pessoas, a muitos corações. Faço aqui o convite, Patrícia, porque eu sei que muitos estão precisando desta oração. Então, logo após o programa, 10 horas em ponto, tá certo? Nós podemos, aqueles que quiserem, nós podemos estar juntos ali por meio do Instagram, no meu perfil, marcio.mendescn. Você vai lá, adiciona marcio.mendescn, ali por uma meia horinha, nós vamos rezar. Márcio, você vai explicar alguma coisa? Não, vamos rezar. Então, estou te convidando para esse momento de oração. Gente, tudo isso tem um valor incalculável, não é? A evangelização, a salvação de almas. Por isso que a Canção Nova é mantida também pelo projeto Dai-me Almas. É o que nos mantém no ar, evangelizando pela TV, pela rádio, pela internet. E hoje nós alcançamos os 10%, subimos 4% de ontem para hoje, graças a Deus. É isso aí. Que maravilha! E nós temos aí 16 dias pela frente, 90% que nos faltam, né? A meta diária de 5,6%, mas eu quero agradecer muito a você, que já faz parte desses 10% aí, que já ajudou o projeto Dai-me Almas. Mês de fevereiro, você sabe, é um mês mais curto, e nós precisamos da sua ajuda. Temos o carnaval aí no meio. E o carnaval no meio, que acaba também, né, afetando, né? Muita gente acaba saindo, aproveitando como um feriado, não é? Então, não acompanha, porque está em trânsito, não acompanha a Canção Nova. Aí, às vezes, perde a mão aí em relação à campanha. A outra coisa é que são gastos, né? Sim. Nas viagens, nos deslocamentos, alguns vão passear, mas outros recebem familiares em casa. A gente sabe que tudo isso aí também interfere na nossa administração financeira. Então, não se esquecer da Canção Nova, tá? Nesse mês que também aqui para esta obra é tão exigente. Então, se você pode, até agora, já no início do mês, ajudar, o nosso endereço, a chave para o Pix está aí na tela para você, pix.doação@cançãonova.com. A gente divulga o Pix porque esse é o melhor meio, gente. Chega imediatamente, não tem desconto bancário, então a sua doação chega integralmente. Mas se alguém precisar de outra forma de doação, estão todas ali à sua disposição no site clube.cançãonova.com. Você vai encontrar todas, inclusive o caminho para você se tornar um sócio evangelizador, se você não for. Por falta de convite, não é. Seja um sócio evangelizador, tá certo? clube.cançãonova.com. Quero aproveitar também para convidá-lo para participar dos nossos eventos de evangelização. Esse final de semana a Canção Nova tem um encontro maravilhoso, mas todos os fins de semana, amanhã é quinta-feira de adoração, a gente sempre tem preparado para você com todo amor e carinho. Então esse fim de semana, Famílias em Pé, Moisés, Jimmy Benedita, Eros Biondini, muitos irmãos da comunidade Canção Nova. No próximo, nos dias de carnaval, nós vamos viver o grande rebanhão, esses dias de louvor. A partir do dia 13 de fevereiro, a gente tem encontro marcado aqui na Canção Nova. É claro, nossas frentes de missão, nossos missionários estarão também pelo Brasil afora evangelizando. Se você sabe que a Canção Nova vai estar pertinho de você, não perca essa oportunidade, tá bom? Beijo grande, família. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente se encontra para seguirmos sorrindo para a vida. Amém. A Canção Nova não para, não é, Márcia? Até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus. Dawana, Obrigada. foi muito bom ter você aqui. Volte mais Beijão, vezes. amém. Viu, Sapa? Até Até amanhã. amanhã. Cantando com muita alegria. Um bom dia para você. Vem, vento impetuoso.